No período da escravidão, entre os séculos XVIII e XIX, época colonial do Brasil, começaram a surgir os primeiros indícios de movimentos negros no país, com a criação dos quilombos. O primeiro e principal líder dessa história foi Zumbi dos Palmares, que resgatava e refugiava escravos. Ainda no mesmo período, foi promulgado, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, encerrando o longo período escravagista. Ao final do século XIX e durante uma grande parte do século XX, circularam jornais e revistas voltados aos negros. Porém, esses periódicos acabaram se tornando meios de denúncia de atos praticados contra os negros, das dificuldades desse povo pós-escravagista. O agrupamento de todas as publicações passou a ser conhecido como Imprensa Negra Paulista. Dentro deste mesmo período, em 1931, é fundada a Frente Negra Brasileira. Esse movimento viria a se transformar em partido político, extinto com os demais na criação do novo Estado. Após o Estado Novo, esses grupos começaram a se organizar, formando entidades importantes na história pelo direito dos negros, tendo como exemplo a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro. Já na década de 60, a caminhada dos grupos no Brasil ganha novas influências e referências, como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e a luta africana contra a segregação racial e a libertação de colônias. Destacam-se personalidades como Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela e a Dias Nascimento. Alguns anos depois, nas décadas de 70 e 80, vários grupos são formados com o intuito de unir os jovens negros e denunciar o preconceito. Protestos e atos públicos, das mais diversas formas, passam a ser realizados, chamando a atenção da população e governo para o problema social, como a manifestação no Teatro Municipal de São Paulo, que resultaria na formação do Movimento Negro Unificado. A marcha realizada em Brasília em 1995, denominada Marcha Zumbi, contou com a presença de 30 mil pessoas, despertando a necessidade de políticas públicas destinadas aos negros. Em 2001, foi feita em Durban, África, a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatadas de Intolerância. O governo brasileiro passa a ter interesse em demonstrar efetivamente o cumprimento de resoluções determinadas internacionalmente pelos órgãos de direitos humanos. Desse momento em diante, são criados programas de cotas e iniciativas estaduais e municipais. Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças ou opiniões. A intolerância deixa profundas marcas nas pessoas que sofrem e essas pessoas muitas vezes acabam por achar realmente que são inferiores às outras. O preconceito é resultado das frustrações das pessoas que podem até se transformar em raiva ou hostilidade. Muitas vezes pessoas que são exploradas e oprimidas não podem manifestar sua raiva com o opressor. Então deslocam sua hostilidade para outras que consideram inferiores, resultando aí a discriminação e o preconceito. O preconceito pode ser fruto de uma personalidade intolerante, porque são geralmente autoritários e acreditam nas normas do respeito máximo à tradição. Racismo é a discriminação social baseada no conceito de que existem diferentes raças humanas e que uma é superior às outras. Esta noção tem base em diferentes motivações, em especial as características físicas e outros traços do comportamento humano. Consiste em uma atitude depreciativa e discriminatória, não baseada em critérios científicos, em relação a algum grupo social ou étnico. O racismo no Brasil é crime inafiançável e não prescreve, ou seja, quem cometeu o ato racista pode ser condenado mesmo anos depois do crime. Resultado do Atlas da Violência 2016 mostra que o Brasil tem o maior número absoluto de homicídios. 1 a cada 10 minutos de violência letal residem no Brasil. O estudo foi desenvolvido pela Instituição de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que analisaram dados do número de vítimas e de registros policiais e do Ministério da Saúde. Em relação à taxa de homicídio, o Brasil está em 15º no ranking mundial, mas os dados do Atlas de Violência de 2016 tornam o Brasil campeão mundial de assassinatos em números absolutos, segundo o relatório. Em relação à cor, 77% dos jovens que morrem em assassinatos no Brasil são negros,
E no período analisado de 10 anos, entre 2004 e 2014 da pesquisa, foi registrado o crescimento de 18,2% na taxa de homicídios de negros e pardos. Em 2014, para cada não negro que sofreu homicídio, 2,4 indivíduos negros foram mortos. Falando sobre as conquistas, uma delas foi a comemoração da data no calendário escolar e a discussão sobre a história, a cultura e a valorização dos africanos e afro-brasileiros nos currículos escolares, em todas as redes de ensino. Por meio das ações afirmativas de combate à discriminação racial, nos últimos 10 anos, o Brasil tenta promover transformações culturais, implantar a diversidade e ampliar a representatividade dos grupos minoritários. É comemorado em 20 de novembro o Dia da Consciência Negra, apenas na cidade de São Paulo e outras cidades, feriado consolidado pela prefeita na época Marta Suplicy. Iniciando as batalhas contra o racismo no Brasil, foi estabelecida a Lei 1390, do artigo 51, Lei Afonso Arinos, de 1951, proibindo qualquer tipo de discriminação no país. A Lei K.O., de 1989, tipificou o crime de racismo no Brasil. Hoje é crime imprescritível e inafiançável no país. Além da Lei K.O., a injúria racial, artigo 150 do Código Penal, utilizado nos casos de ofensa à honra pessoal. Inclusão dos negros no sistema educacional brasileiro, a Lei 12.711, artigo 12, que determina a criação de cotas e vagas em universidades públicas. Para maior presença no campo de trabalho, foi determinada também uma cota relacionada a concursos públicos através da Lei 12.990, artigo 14, que dá 20% das vagas oferecidas nos concursos. Nos últimos anos, controvérsias têm surgido nos Estados Unidos com relação ao uso de políticas públicas, a partir do reconhecimento da diferença de gênero, cor ou etnia, na concessão de empregos ou oportunidades educacionais, como meio para promover a ascensão social de grupos vítimas de discriminação. Muitos países latino-americanos apresentam uma história não muito diferente da brasileira, no que se refere à atuação do Estado nas relações raciais. No passado, medidas visando fortalecer um sistema de castas. Em época mais recente, apoiam um certo tipo de mestiçagem. Desigualdade. Desigualdade racial abarca fenômenos sociais de diferentes dimensões que, embora estejam relacionados, consistem as seguintes esferas distintas de observação: acesso à educação, rendimentos, empregos e locais de moradia são algumas das possibilidades. A educação para brancos e negros é desigual. No Brasil, segundo dados educacionais organizados pelo movimento Todos pela Educação, os brancos concentram os melhores indicadores e a população que vai mais à escola. Fase atual. É evidente que no combate à discriminação racial, o Estado deve ter uma função de liderança, uma vez que possui recursos e poder para isso. Mas na relação entre o Estado e a população negra manifesta-se um paradoxo. Por um lado, nas atuais campanhas eleitorais, a problemática de discriminação racial é um pouco mais presente do que no passado. E por parte do Estado, existe uma maior propensão ao uso de símbolos associados. Por outros, o Estado intervém menos. E pode realmente intervir menos no tecido social, porque existe um processo de descentralização do poder público. O que você sabe sobre a desigualdade e a violência no Brasil? Eu vi no jornal que a cada 12 minutos um negro é assassinado. A cor da pele influencia na educação, saúde e renda. A população negra é a mais violentada. Qual a sua opinião sobre o movimento negro? Eu acho que todos deveriam ter os mesmos direitos, independente da cor ou da classe social. Qual o seu posicionamento sobre o assunto? Deveríamos lutar pelos nossos direitos, mas sempre respeitando os próximos. Qual o preconceito que você sofreu? Um colega na minha escola me chamou "o seu preto", mas nem liguei. Isso trouxe alguma consequência na sua vida? Isso não trouxe consequência nenhuma na minha vida, pois não me ofendi.
A razão pela qual a intolerância, sexismo, racismo, homofobia existe é o medo. As pessoas têm medo de seus próprios sentimentos, medo de desconhecimento. O que você pensa sobre as pessoas preconceituosas? É lamentável, para mim essas pessoas são pobres de espíritos, pessoas que não se interessam em crescer, em ser melhores. Para mim, essas pessoas são deprimidas que tentam elevar sua autoestima, tentando colocar a dos outros para baixo. Qual foi sua reação em saber que seu irmão sofreu racismo? Bom, ele logo que chegou em casa, ele veio me falar sobre o que aconteceu. Ele não se sentiu ofendido, apesar das pessoas tratarem ele com diferença, ele sabe que ele é igual a todo mundo, ou até melhor. Boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor? Meu nome é Rafael, Professor? de História. Isso. Rafael, o que você sabe a respeito da violência e da desigualdade no país? Eu sei que existe muita. Não que haja números aceitáveis disso, mas eu acho que em países pobres, como é o caso do Brasil, a violência é muito grande. Eu acho que a desigualdade acaba sendo um dos fatores da violência. Por mais que a gente viva um período agora onde a gente tende a responder à violência com violência, a gente não ataca o ninho do problema, isso aqui é a desigualdade. Eu acho que a desigualdade no país é muito grande, boa parte da violência é em função dela, da desigualdade mesmo. Você já presenciou algum momento um ato de racismo e como ele foi? Bom, eu presencio racismo o tempo inteiro. Aqui em escola, na TV, o racismo existe. Só que eu acho que ele não funciona como atos assim. O racismo no Brasil ele é velado. Se quer um exemplo de racismo, é você falar de racismo na sala e perguntar para os alunos quantos negros existem aqui? E boa parte dos negros não se dizem negros. Isso eu acho que é reflexo do racismo que existe. Talvez o pior tipo de racismo que é o racismo velado. Né? E eu acho que a gente presencia isso na novela, por exemplo. A família negra ela tem um papel secundário na trama. A gente presencia isso nos jornais, onde os apresentadores são, sobretudo, brancos. E a gente está falando da sociedade brasileira, onde, no mínimo, 50% da população é negra. Isso é racismo. Agora, a gente acha que atos racistas são só esses, que uma pessoa ofende a outra com conotação racial e tal. Isso daí eu acho que ocorre menos. O maior problema é o racismo velado que a gente vivencia. E o que eu faço, ou o que todo mundo faz, é mais ou menos a mesma coisa, né? Nada, a gente finge que não existe, a gente tenta passar por cima. Mais uma vez, a gente não toca no centro do problema, né? É isso que eu acho. E qual é o seu posicionamento sobre isso? Sobre o racismo? Isso. Não, pelo amor de Deus, eu sou contra o racismo. Qualquer tipo de preconceito ou discriminação em função de qualquer razão, pelo amor de Deus, isso não tem que se discutir. Isso é errado. Pronto, acabou, a priori. O que você sabe sobre o movimento negro? Sobre o movimento negro brasileiro, sei muito pouco. Eu sei que existe, mas eu acho que está dividido em muitos grupos. Acho que, como a maior parte desses movimentos de minoria, é um movimento extremamente importante, principalmente no período que a gente está vivendo, um período que parece um tanto quanto retrógrado, parece que não combina, né? As ideias que estão surgindo agora na política brasileira hoje parece que não combina com o século em que a gente está. Então eu acho que esses movimentos de minoria devem existir, devem ser fortes, não só o movimento negro, mas como o movimento pelos direitos LGBT, o movimento dos sem terras, essas minorias todas têm que se afirmar. Eu acho importante você lutar pelos seus direitos. E o que a gente está vendo é algo muito estranho. A gente está vendo a galera que luta para que os outros não tenham direitos. Isso eu acho muito problemático. Por isso eu acho cada vez mais importante
esses movimentos, o movimento negro, é engraçado falar, eu falei movimento negro como minoria, mas não é um movimento de minoria. A maior parte da população brasileira é negra, talvez. Se não for a maior parte, acho que 50% pelo menos. Durante muito tempo foi a maioria. Na época da colonização, os negros eram a maioria. E esses movimentos, e eu acho engraçado isso, que mesmo sendo maioria, a população negra ainda é subjugada, ainda é tratada do jeito que eu falei em novela, em tudo. Eu acho que tem que existir, tem que... O Mano Brown, do Racionais, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que todo negro brasileiro tem que ir para Nova York pelo menos uma vez na vida. Teria que ir para Nova York pelo menos uma vez na vida. Porque lá ele fez questão de levar o filho dele quando ele percebeu isso. Porque lá o negro é o cara que anda de carrão, é o empresário, é o bem-sucedido. Coisa que a gente não vê na sociedade aqui com tanta facilidade quanto vê lá. E eu acho que, percentualmente, a quantidade de negros que existem nos Estados Unidos é parecida com a que existe no Brasil. Agora, por que lá a gente vê mais negros bem-sucedidos e aqui não? E isso justifica movimentos negros de existir. Eu acho isso importantíssimo, assim, eu acho válido e acho um trabalho bacana.